Então, veja, se eu planejei fazer a coleta, né, implantar um coletor, e eu executei 2 coletores, então, na hora de checar, eu verifiquei que eu atingi mais do que a minha meta, e aí, no plano de ação de melhoria contínua, eu já modifiquei a minha meta e já acrescentei a instalação de 3 coletores, né? Então, o ciclo do PDCA, ele funciona, né, nessa filosofia, da gente sempre buscar a melhoria contínua, a todo momento revisando nossos objetivos, revisando as nossas metas, para que a gente possa sempre melhorar o sistema de gestão. Bom, então o primeiro passo para a elaboração do sistema integrado de gestão é verificar os aspectos e impactos ambientais que a nossa instituição causa, né? Então, o que são aspectos ambientais? São elementos das atividades, produtos ou serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente. Já o impacto ambiental é qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte no todo ou em parte das atividades, produtos e serviços de uma organização, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o exemplo de um funcionamento, né, de uma empresa, onde eu tenho as entradas, né, compostas por matéria-prima, água, ar, energia, as instalações, os insumos, né? Então, eu preciso dessas entradas para que no meu processo produtivo eu gere o quê? As saídas. Então, eu vou usar tudo isso para gerar o meu produto. Só que, além do meu produto, nos sistemas produtivos, normalmente a gente também tem o quê? Emissões atmosféricas, geração de efluentes, geração de resíduos sólidos, rejeitos, também de resíduos recicláveis, né? Então, tudo isso que interage com o meio ambiente, a gente chama de aspecto ambiental. Então, por exemplo, na água, eu tenho o consumo de água, que vai impactar nas atividades hidrelétricas, equipamentos de refrigeração e climatização, né, são usados nas atividades higiênicas, a energia, que são utilizados nos equipamentos, os resíduos que serão gerados, como cabos, equipamentos, postes, papel, combustíveis, né, que são utilizados no consumo dos veículos, e também o ruído que é gerado pelos equipamentos da empresa. Então, tudo isso são aspectos ambientais. Então, o que é que o requisito da norma diz? Então, o requisito 4.3.1 diz que a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento para identificar quais são esses aspectos das suas atividades, produtos e serviços e controlar aqueles que ela possa influenciar. Determinar os aspectos que tenham ou que possam ter impactos significativos sobre o meio ambiente, né? Então, a norma, ela exige o quê? Que a empresa, ela possa agir sobre aqueles impactos significativos. Os outros impactos, né, não tão significativos, não é um requisito da norma para que a empresa possa cumprir, mas a empresa ela pode sim estabelecer medidas para reduzir esses impactos que não são significativos e ter o melhor desempenho ambiental. Então, impacto ambiental, como a gente já viu, é alterações das condições ou da qualidade ambiental, né? Então, esse impacto ele pode ter um efeito global, como chuva ácida, né, o aquecimento global, perda de biodiversidade, redução da camada de ozônio, ou ela pode ter um efeito local, como alteração da qualidade do ar, alteração da qualidade da água, poluição visual, ruídos, entre outros. Então, o que é que a norma diz sobre os impactos ambientais? Recomenda-se uma abordagem escolhida que seja capaz de reconhecer impactos positivos, impactos negativos, impactos potenciais e reais, as partes que são afetadas, né? Então, qual é o meio afetado? É o meio físico, é o meio socioeconômico, é o meio biótico? As características da localização, né, que podem afetar o impacto e a natureza
alterações ambientais. Então, esse impacto, ele é local, ele é regional, ele é global, ele está dentro ou fora do ambiente da empresa. O período de tempo em que ocorre esse impacto, então esse impacto ele é imediato, ele é a curto prazo, ele é a médio prazo, ele é a longo prazo. Quando é que esse impacto ele vai acontecer? E o potencial acúmulo de intensidade desse impacto ao longo do tempo, né? Qual é a sinergia desse impacto? Bom, estabelecendo, então, essa metodologia para a identificação dos aspectos ambientais e a avaliação dos impactos, eu preciso documentar e registrar isso, né, lá no meu manual do SGA. Então, o que é que a norma exige? Que a instituição ela tenha procedimentos para identificação dos aspectos e avaliação dos impactos, e, a partir disso, a definição de objetivos e metas. E também para analisar os aspectos e impactos ambientais. Então, por exemplo, eu tenho determinado processo produtivo na minha estação de tratamento de efluentes. Qual é o aspecto ambiental? Que é a geração de efluente. E o meu impacto é a alteração da qualidade do corpo hídrico receptor. Então, se a minha empresa tiver uma caldeira, né, onde é fornecida energia para geração de vapor, então, qual é o aspecto ambiental ali envolvido? Eu tenho a queima de combustível, eu tenho emissões atmosféricas, posso ter vários aspectos ambientais envolvidos nesse único processo aqui da caldeira. Então, para a queima de combustível, que é o aspecto ambiental, eu tenho o impacto, que é a contaminação atmosférica. As minhas embalagens, né, que são geradas como resíduos na minha empresa, então esses resíduos, eles são o quê? Aspectos ambientais. E qual é o impacto disso? Redução da capacidade dos aterros sanitários. Então, quanto mais eu trabalhar com embalagens recicláveis ou retornáveis, eu diminuo esse impacto ambiental. Outra fase de manuseio do óleo, né? Então pode ocorrer o quê? Um vazamento de óleo dos recipientes. Então isso é o aspecto ambiental. E o impacto é a contaminação do solo ou da água. Então aqui só para a gente exemplificar mais um pouco, né? Na parte de consumo de recursos, como energia, água e combustíveis, né? Então energia, água e combustível é o aspecto ambiental. Por quê? Ele interage com o meio ambiente e pode provocar um impacto. Então, no caso do uso da energia, qual é o impacto? A diminuição dos recursos naturais disponíveis, poluição atmosférica. No caso da água, a diminuição da disponibilidade dos recursos hídricos, contaminação da água, por aí vai. Então, para avaliar esses impactos, a gente vai utilizar uma metodologia bem simples, onde a gente vai analisar a gravidade e a abrangência desse impacto. Lembrando que o impacto ambiental ele pode ser benéfico, positivo ou adverso, negativo. Então, essa gravidade a gente vai classificar em baixa, média e alta. E a abrangência em pontual, local e global. Então, o impacto que ele tem a gravidade baixa, ele não compromete a vida, né? No máximo, causa apenas um incômodo, apenas uma perturbação. Já a de gravidade média, causa danos reversíveis ao meio ambiente. E gravidade alta é quando eu tenho danos irreversíveis ao meio ambiente. Né? Então, por exemplo, se eu fiz uma supressão de um manguezal, né? Então eu tenho um impacto que irreversível, porque eu não consigo recompor aquele ecossistema de mangue. Então, a significância do impacto, né, a gente vai somar a gravidade mais a abrangência. Né? Então, se essa pontuação for de 5 a 6, esse impacto ele é tido como crítico, significativo, e a empresa deve cuidar desse impacto, né, deve adotar medidas para a redução desse impacto. Ele vai ser moderado, quando a pontuação é de 3 a 4, ou desprezível de 1 a 2. Lembrando que o impacto ele pode ser desprezível, a empresa ela não tem obrigatoriedade, mas ela pode sim cuidar desse impacto também, ok? Bom, então a nossa atividade dessa aula gravada vocês farão em grupo.
Como eu expliquei lá na apresentação, vocês podem procurar uma empresa onde vocês podem desenvolver esse trabalho